alunos! Mais uma aula de matemática aqui em continuação. Neste vídeo vou resolver os exercícios para a gente terminar aí o caderno 2. Na última aula eu parei no exercício 4. Então agora vamos continuar aí do exercício 5 até o último, que é o 15. Vamos lá. Todo mundo acompanhando aí, olha. No exercício 5, responda e represente simbolicamente cada um dos casos. No item A, qual o valor absoluto de menos 4? É 4. Qual o valor absoluto de mais 8? É 8. Quais números inteiros têm valor absoluto igual a 7? Menos 7 e o 7. Quais números têm valor absoluto igual a 0? O próprio 0. Qual é o módulo de mais 6? 6. Qual é o módulo de menos 10? 10. E quais números inteiros têm módulo igual a menos 8? Nenhum, né? Porque o módulo é somente o valor absoluto do número. Agora, no exercício 6, escreva o oposto de cada situação e o número correspondente. Vamos lá. Ganhar 5 pontos em um jogo. Então, o oposto é perder 5 pontos em um jogo. Então, vai ficar menos 5. Um débito de 20 reais. Então, o oposto é um crédito de 20 reais, mais 20. Um lucro de 50 reais. Então, o oposto é um prejuízo de 50 reais, menos 50. 2 andares abaixo do térreo. Então, o oposto é 2 andares acima do térreo, mais 2. 150 metros acima do nível do mar. Então, o oposto é 150 metros abaixo do nível do mar, menos 150. E aí nós temos, então, a F. Ano 7 a.C. é o oposto ano 7 depois de Cristo. 3 unidades à direita de 0, né? Vai ser positivo. Então, o oposto é 3 unidades à esquerda de 0, menos 3. Recuar 6 metros, o oposto é avançar 6 metros, mais 6. Uma medida de temperatura de 3 graus Celsius abaixo de 0. O oposto é uma medida de temperatura de 3 graus Celsius acima de 0. Ok? Esse é o exercício 6, então. Agora vamos para o exercício 7, que é usar aí os sinais, né, de maior ou menor ou igual em cada um dos casos aí, utilizando, né, a comparação. Vamos lá. No item A, menos 3 é menor que 9. No item B, 16 é maior que 0. No item C, menos 18 é menor que 0. No item D, mais 6 é maior do que 2. No item E, menos 6 é menor do que menos 2. Depois, mais 4 é maior que menos 4. Mais 8 é igual a 8. 0 é menor do que 11. E aí nós temos aí, né, que 0 é maior que menos 6. Menos 374 é menor do que menos 200. Mais 623 é maior do que 519. E 86 é maior que menos 100. Tá aí, comparamos, colocamos todos os sinais aí de maior, menor ou igual, né? Fizemos aí a comparação do valor de cada número inteiro. Agora, as operações com números inteiros, né, é atribuído aí 3 casos. Quando nós temos 2 números positivos, quando nós temos 2 números negativos e quando nós temos números negativos e positivos e temos que somar. Para isso, né, existe um jogo, né, uma regra, que é o jogo dos sinais. Mais com mais é mais com menos é menos com menos é mais e menos com mais é menos, tá certo? Então utiliza-se esse jogo de sinais na multiplicação, na divisão e entre os parentes, como está aí nos exemplos, tá, ok? É só você observar aí, olha. Na multiplicação faz-se o jogo de sinal, né? Utiliza aí aquele jogo de sinal que eu acabei de dizer. Mais com menos é menos, mais com mais é mais, menos com menos também é mais. E assim a gente vai desenvolvendo esse conceito, né, de soma, subtração, multiplicação e divisão. Na divisão a gente também faz o jogo de sinal, ok? Por exemplo aqui, ó, mais 20 dividido por mais 5. 20 dividido por 5 é 4.
tá certo? Mais com mais é mais, então vai ficar assim, tá? Agora aqui, olha, menos 63 dividido por menos 9. Então, 63 dividido por 9 é 7, mas aí tem o jogo de sinais agora, menos com menos é mais, então o resultado será mais 7. Beleza? Vamos para os exercícios, em continuação aí, ó, na página 17 agora. O exercício 8, no início do dia, em certo município, os termômetros registravam menos 5 graus no decorrer da manhã. Essa temperatura aumentou 9 graus, né? E qual é a temperatura nesse município no final da manhã? Então estava menos 5 graus e subiu. Então, mais 9. Menos 5 mais 9. Como que a gente resolve isso? Conserva o sinal do maior, que é o 9, o maior valor absoluto, e faz uma diferença, 9 menos 5, que vai dar 4. Então, a temperatura no final da manhã será de mais 4 graus Celsius. Agora o exercício 9. Esther realizou diversas adições de números inteiros. Olha ali. Foram 2, 4, 6, 8 adições. Pergunta A. Nas adições em que as duas parcelas são positivas, vamos lá, subir um pouquinho. Nas adições em que as duas parcelas são positivas, adicionamos seus módulos e o resultado é positivo, né? Dois números positivos, o resultado é positivo. Nas adições em que duas parcelas são negativas, adicionando seus módulos, o resultado fica negativo. Nas adições em que duas parcelas têm sinais contrários e os módulos da parcela positiva é maior, calculamos a diferença dos módulos e o resultado é positivo. Agora D. Nas adições em que duas parcelas têm sinais contrários e o módulo da parcela negativa é maior, calculamos a diferença dos módulos e o resultado é negativo. Ou seja, para um número que tem valor absoluto maior, se o sinal for negativo, o resultado é negativo. Se o sinal for positivo, o resultado é positivo. Agora, o exercício 10. Você lembra o saldo de gols no futebol? Esse saldo é a diferença entre a quantidade de gols marcados e a de gols sofridos pelo time em cada campeonato, né? Veja aí a quantidade de gols marcados e sofridos nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2018. Olha só, hein? Brasil marcou 41, né? Sofreu 11 gols. Bolívia marcou 16, sofreu 38. Uruguai marcou 32 gols e sofreu 20. Venezuela marcou 19 e sofreu 35. Agora, pergunta A. Qual dessas seleções marcou menos gols nessas eliminatórias? E qual marcou mais gols? Vamos lá. Bolívia, né? Foi o que marcou menos. E o Brasil foi o que marcou mais, né? Dá pra gente observar aí, registrado com verde, né? Na cor verde. Agora pergunta B. Calcule o saldo de gols de cada uma dessas seleções. Tá aí. Brasil 30 gols, Uruguai 12 gols, Bolívia menos 22 gols e Venezuela 16 gols. Ou seja, é a diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. Agora na 11, calcule 13 mais 10. Bom, dois números positivos, soma, né? Então vai ficar 13 mais 10, 23 e conserva o sinal de mais. Na B a mesma coisa, mais 70. Na C, dois números negativos, conserva o sinal negativo e também soma, 8 mais 14, 22. E na D a mesma coisa, 15 mais 4, 19. Como os dois números são negativos, na soma a gente conserva o sinal negativo. Agora na página 19, a continuação do exercício 11 aí, ó. No item E, o resultado é menos 42, né? Porque é um valor positivo, é um valor negativo, menos 25, menos 17. Então, né, quando tem entre parênteses, tem que fazer o jogo de sinal. Lembra que eu falei? Menos com mais é menos. Então vai ficar menos 25, menos 17. Conserva o sinal negativo e soma. 25 menos 17, 25 mais 17, 42. É assim que a gente faz. Conserva o sinal negativo e soma os números referenciando como valores absolutos. 25 mais 17.
42. E conserva o sinal negativo porque os dois números são negativos. E aí nós temos que o F é mais 104, que o G é menos 29, que o H é mais 70, que o I, não, na multiplicação agora, multiplica os dois números, 3 vezes 9 é 27, e faz jogo sinal, mais com menos é menos. E aí a gente vai repetir essa propriedade para todas as multiplicações. 15 vezes 5, 75, 12 vezes 4, 48, né? Menos com mais é menos. 8 vezes 25, 200, mais com mais é mais. E agora chegou na divisão, mesma coisa, a gente vai dividir os números e fazer o jogo dos sinais. Então, 72 dividido por 8 é 9, menos com menos é mais, então vai ficar mais 9. E aí, continua a propriedade, menos 15, mais 12, menos 16. Beleza? Vamos para o próximo aí, ó. Agora, na página 20, exercício 12, após realizar um depósito, o saldo bancário atual do Everton ficou R$ 32,00 negativo, ou seja, menos 32. Sabendo que antes de realizar o depósito, o saldo era 7 vezes o atual, responda, qual era o saldo bancário de Everton antes do depósito? Então, menos 224. Na B, quantos reais Everton depositou? R$ 192,00. Na C, que quantia ele ainda deve depositar para ficar com saldo zero? R$ 32,00. Ok? É isso aí, galera. Exercício 13 agora. O senhor Carlos tinha um saldo de R$ 800,00 no banco. Lucro certo no dia 1/1/2015. Por ser um cliente especial, ele possuía um limite de crédito em sua conta, e a seguir foram apresentadas as movimentações realizadas até o dia 15/1. Então vamos lá. Dia 3/1 fez 3 retiradas de 250. Dia 13/1 de novo, depositou 220 no mesmo dia. Dia 15/1 retirou 450. Marque a afirmativa correta. A afirmativa correta é a D. Após a retirada do dia 15/1/2015, o Sr. Carlos estava com um saldo negativo de R$ 180,00. Ok? Essa é a certa. Exercício 14. Júlia não controlou bem suas despesas e o saldo bancário de sua conta. Ao final de janeiro, ficou menos R$ 638,00, ou seja, saldo negativo. Após planejar melhor os seus gastos, conseguiu que o saldo da conta ao final de fevereiro correspondesse à metade daquele do mês anterior. Qual foi o saldo da conta bancária de Júlia no final de fevereiro? Menos 319. Essa é a resposta correta. E o exercício 15, o último exercício do caderno 2. Né? Adriano e 4 amigos estão brincando com um jogo que tem a seguinte regra. Cada jogador inicia a partida com um saldo positivo de 10 fichas. E deve responder um total de 20 questões durante o jogo. A cada resposta correta, o jogador recebe 3 fichas. E a cada resposta incorreta, perde uma ficha. Será vencedor aquele que tiver o maior saldo positivo de ficha. Então vamos lá, pergunta A. Se Adriano acertar exatamente 10 questões, qual será seu saldo ao final do jogo? 30, né? Cada vez que ele ganha, são 3 fichas. Né? Cada partida que ele ganha são 3 fichas. Então, se ele acertou 10 questões, 3 vezes 10, 30. Então, ele vai ter mais 30. B. Se Rafael, amigo de Adriano, acertar exatamente 15, qual será o saldo ao final do jogo? Mais 50. Pergunta C agora. Quantas questões o jogador deve acertar para ficar com 10 fichas no final do jogo? 5. Né? Pergunta D. Qual é o maior número de fichas que o jogador pode acumular? 70. E pergunta E. É possível um jogador que fique com saldo devedor de ficha? Qual é o número mínimo de questões que um jogador deve acertar para que isso não aconteça? 3, tá certo? Ele não deve acertar aí, ou seja, ele deve acertar, né, para que isso não aconteça, 3 possíveis aí jogadas, ok? Bom, vamos lá. Agora, acabou, né? Esse é o último exercício aí da nosso caderno 2,
da disciplina de matemática. E eu desejo para vocês bons estudos, continue se esforçando, continue se dedicando, tá bom? Estou aguardando vocês aí, tirar xerox, ou tirar um print, ou tirar uma foto e enviar para mim. Não esqueça de colocar o nome completo, tá ok? Para mim anotar aqui na minha ficha e partindo aí já para o caderno 3. Um grande abraço aí do professor Rogério. Até a próxima. Tchau, tchau.